de volta, galera, aí com o nosso segundo tempo, né? Com a nossa última aula de hoje, né? Ou seja, deste encontro de hoje, né? Sexta-feira aí, 16 de setembro. E agora nós vamos dar continuidade, né? Como vocês sabem, nós estamos trabalhando aí o conteúdo referente à Rússia, né? Nós fizemos aí, estamos fazendo a introdução, destacando o papel da Rússia nessa comunidade de estados independentes, tá? E aí, agora nós vamos dar continuidade, vamos entrar mais especificamente, né, no território, né, nas características russas. Então, olha só, gente, como vocês podem observar aqui no nosso slide inicial, vocês podem ver que nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde você pode ver aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, Rússia, de superpotência a país emergente. A data de hoje, né, este dia 16 de setembro de 2022, nesta sexta-feira aí, 16 de setembro de 2022, a nossa segunda aula de hoje, né? E aí, o destaque agora, como nós finalizamos a nossa aula anterior, nós destacamos, né, que em decorrência da imensidão territorial, né, como vocês podem visualizar aqui na parte superior, a imensidão territorial formada, né, constituída aí pelos países que integram a comunidade de estados independentes, ela se torna o quê? Ela se torna, né, isso se torna o quê? Um fator que contribui para o quê? Para que esse conjunto geoeconômico seja o quê? Seja praticamente autossuficiente, independente em termos de recursos naturais, tá? Ou seja, não precisando comprar de outros países, né? Já que lá eles têm naturalmente em seu território. Na verdade, eles fazem muito exportar, né? Eles aproveitam essa característica natural que eles têm, né? Essa qualidade, né? Esta característica benéfica, né? Que eles têm. E aí eles aproveitam exatamente para vender, né? Para exportar esses produtos, essas riquezas naturais que eles possuem. Então, observe aí que eles são praticamente autossuficientes em termos de recursos naturais. Apresentando o quê? Apresentando, olha só, como exemplo aqui, grandes reservas de petróleo, gás natural, carvão, ouro, prata, urânio, né? Urânio aí muito importante aí para quando se deseja desenvolver um programa nuclear, né? Quando se tem esse objetivo nuclear, o urânio ele é base, minérios de ferro e manganês, né? Entre outros, né? Ainda tem outros, né? Ainda tem mais, né? Além disso, além dessas características aí naturais, ainda conta o quê? Ainda conta com um grande potencial hidrelétrico, né? Então, significa dizer que eles têm um grande potencial, é favorável à construção de usinas hidrelétricas, né? Ou seja, naturalmente eles podem obter, né? Tem essa facilidade aí de obter energia a partir do quê? A partir de hidrelétricas, né? Que são instaladas lá, já que eles têm esse potencial, já que naturalmente isso favorece a instalação de usinas hidrelétricas nesta área aí da SEI. Tranquilo? Olha aí, nós falamos anteriormente os gasodutos e oleodutos, né, que transportam aí, pode transportar o óleo, né, ou o gás, né? São essas tubulações aqui, olha só, que vocês estão observando aí na tela, né? São essas tubulações, né? E aí por meio delas, né, por elas, são enviadas aí para diversas partes, para vários países, né? Esses produtos como óleo e como o gás natural. Tranquilo? Olha só, o nosso próximo slide, né? Nós já visualizamos vários mapas, né, galera? Nós já observamos aí o mapa da SEI político, ou seja, com o intuito aí de analisar as características políticas, né, deste conjunto geoeconômico. Já analisamos aí
o que destaca as características populacionais, mostrando onde a população está mais concentrada, né, nessa comunidade de estados independentes, né? E agora nós vamos destacar exatamente a questão da indústria, onde a indústria está mais concentrada na SEI, quais os tipos de indústria, né, que nós podemos encontrar nesta SEI, tá? Então nós temos aí, gente, olha, na SEI e, claro, né, mais especificamente na Rússia, já que, como nós vimos anteriormente, a Rússia volto a destacar para vocês, a Rússia é o país o quê? Mais populoso e mais industrializado da SEI, ok? Não é à toa que, dentre as várias representações aí de indústria, de acordo aí com essas bolinhas que vocês estão vendo aí na tela, né, com cores diferentes, você vai ver que há uma maior concentração dessas bolinhas exatamente aonde? No território russo, tá? Na parte, mais para a parte da Rússia europeia, ok? E aí, dentre essa diversidade industrial, né, nós podemos observar que na SEI nós temos a presença aí de siderúrgicas, né? Siderúrgicas é onde você vê essa bolinha azul clara, a presença de metalúrgicas, né? Onde você vê a bolinha vermelha, onde você vê o lilás, ali significa dizer que é uma indústria, né, que atua em construções metálicas, como máquinas, transportes. Onde você vê essa amarela, né, amarelinha clara, significa dizer que ali é o quê? Ali é uma indústria química. A bolinha verde, indústria têxtil. Essa laranja, né, indústria madeireira e de papel. Esse retângulo aqui, lilás, claro, né? Vamos dizer assim. Ali é uma região industrial, onde você vê esses algarismos romanos, são o quê? São os locais, né, de importância, de maior importância industrial, né? Como, por exemplo, São Petersburgo, lá na Rússia, né? Donetsk, na Ucrânia, região dos Urais, tá? Novosibirsk, Karaganda, Irkutsk, são as áreas aí de importância, né, de maior importância industrial. Então, e aí nós podemos constatar o que? Essa diversidade de indústria, né? Ou seja, possui siderúrgicas, metalúrgicas, construções, parte de construções metálicas voltadas aí para máquinas, transportes, indústria química, têxtil, madeireira e papel, tá? E aí, essas bolinhas, ou seja, essas sinalizações de indústria são encontradas aonde? Em maior parte aonde? Exatamente na parte europeia e exatamente na Rússia. Ou seja, onde nós destacamos, né, que é o maior país em população e o mais industrializado da comunidade dos Estados Independentes. Pode observar, essa maior parte maciçamente aí dessas representações de indústrias estão concentradas no território russo, né? A própria região industrial, marcada aí por este retângulo aí lilás, né? Você vê aqui, olha, aqui é uma parte russa, aqui já está na Ucrânia, essa partezinha aqui mais à esquerda aí do seu vídeo, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo, podemos avançar. Lembrando que nós estamos aqui na parte teórica, mas nós vamos ter ainda a parte de exercício, né? Nós vamos exercitar para ver aí como anda a atenção de vocês com relação ao nosso conteúdo, né? E aí eu conto, espero ter a participação de vocês, né, na resolução aqui das nossas questões. Olha só, gente, no nosso próximo slide, né, agora, com relação especificamente à Rússia, né, essa Rússia, né, ela tem o seu espaço geográfico ocupado aí, representado, melhor dizendo, né, por
17.098.240 quilômetros quadrados. Estão vendo aí o quanto essa Rússia é grande, é extensa? Enorme, né, galera? 17.098.240 quilômetros quadrados, tá? É simplesmente o maior país do mundo, tá? Em extensão territorial, né? Ou seja, a Federação Russa ou Rússia é o maior país do mundo em território. E o nono mais populoso, né? O nono mais populoso do planeta, com uma população de aproximadamente 144 milhões de habitantes, né? Esses dados são de os mais recentes, aí, de 2017, né? E aí, outra característica que chama a atenção, exatamente em decorrência aí dessa grande extensão territorial da Rússia, é exatamente o fato dela ser cortada aí por 11 fusos horários, tá? Ou seja, tem 11 horários diferentes. A Rússia, ela tem grande extensão territorial e aí o próprio formato do território russo, ele é um formato que mostra o que? Mostra uma área, né, larga. Isso significa dizer que a Rússia tem o quê? Tem grande extensão longitudinal. Em razão, em decorrência dela ter grande extensão longitudinal, ela apresenta o quê? Ela apresenta vários horários diferentes. Ela apresenta vários fusos horários, né? Como vocês estão vendo aí na tela, 11 fusos horários, né? E aí, a maior parte desse imenso território localiza-se ao norte, né, do paralelo de 45 graus, né? Ou seja, ao norte do paralelo de 45 graus, né? A Rússia ela já está numa área, ela é numa área temperada e em decorrência disso, o que acontece? Como ela está já próxima aos polos, né? Ou melhor, já próxima ao polo norte, aos polos não, né? Já próxima ao polo norte, né? Isso proporciona um clima bastante rigoroso, né? Com médias térmicas sempre abaixo aí de 0 graus Celsius no inverno, tá? No inverno. Então, essas são as características aí do território russo. Então, você pode ver que esse território russo, ele é bastante extenso, simplesmente é só o maior do mundo, deixando aí o segundo colocado bem longe em termos de extensão territorial, tá? Já que o segundo colocado não chega nem a 10 mil quilômetros quadrados, ok? E aí a Rússia, ela é também ela está entre os mais populosos do mundo, ou seja, ela está entre os 10 mais populosos do mundo, ela possui uma população aí de 144 milhões de habitantes, em 2017, atualmente 146 milhões, né? 146 milhões de habitantes no território russo. E aí esse detalhe com relação ao horário, né? Lá tem vários horários diferentes, ou seja, essa Rússia ela é cortada aí por 11 fusos horários, tá? Outra característica territorial é que a maior parte do território russo, localiza-se ao norte do paralelo de 45 graus norte, ou seja, está próximo do Polo Norte. Isso significa dizer, né, que esta área ela é acometida, né, por clima bastante rigoroso, com médias térmicas aí abaixo de 0 graus Celsius no inverno. Ok? Tranquilo? Com relação aqui à nossa Rússia. Olha só, no nosso slide seguinte, né? Vocês podem observar aí o mapa, né? Destacando exatamente a questão dos fusos horários, né? São vários, né, fusos horários, né, existentes no território russo. E aí isso deve-se exatamente, né, ao quê? A sua grande extensão longitudinal. Né? A Rússia ela possui aí grande extensão
longitudinal, né? Num bom português, ela é larga, né? Vamos dizer assim, tá? E aí, em decorrência disso, ela apresenta o quê? Ela apresenta aí vários fusos horários, tá? Então é só observar o mapa que ela não vamos dizer, comprida, né? Como é o caso do Brasil. Aliás, o Brasil a gente não pode nem dizer, não pode nem dizer comprido, porque o Brasil, quando você vai analisar os pontos extremos no sentido leste-oeste e no sentido norte-sul, praticamente se equivalem, né? A diferença é muito pouca, né? Dá praticamente a mesma, né? É uma diferença pouca, né? No caso brasileiro aqui, quando você pega o comprimento e a largura do nosso país. Mas no caso aí da Rússia, você vê claramente que ela se destaca exatamente por sua grande extensão longitudinal. Exatamente para você não esquecer, viu, galera? O fuso horário, né? Você toma como referência, né? Os meridianos, né? Ou seja, as linhas verticais, né? E ali, né? Que representa o que? A longitude, tá? E ali, cada linha daquela ali mostra o que? Mostra um horário diferente, né? No caso aí dos meridianos, tá? E aí, em decorrência dessa Rússia ter essa grande extensão longitudinal, né? Ela se larga, ela apresenta vários fusos horários. Fechou? Tranquilo? Sem dúvida, né? Já batemos bem em cima, exatamente para você não esquecer, né? Ou seja, chegar no ensino médio, né? Chegar ali fazer o primeiro, segundo, terceiro ano e não esquecer, quando ouvir falar na Rússia, nossa, a Rússia é aquele país que é bem largo, aquele país que possui grande extensão longitudinal, é aquele país que tem o quê? Vários fusos horários, tá? Ou seja, são 11 fusos horários, 11 horários diferentes. Vamos lá? Próximo slide. Olha aí, gente. Outra característica natural aí da Rússia, né? Agora destacando aí a vegetação. Então, cerca de um terço do espaço geográfico, um terço, né? Do espaço geográfico da Rússia faz parte do continente europeu, galera. E o restante estende-se pela Ásia. Então, a Rússia é aquele caso aí de país transcontinental, é o caso também da Turquia, né? A Turquia também é transcontinental. A Turquia tem uma parte aí do seu território na Ásia e outra parte do seu território na Europa, né? Embora no caso aí da Turquia a parte europeia é bem pequenininha, mas tem essa parte europeia. Então, olha só, a Rússia aí, ela tem cerca de um terço do seu espaço geográfico, do seu território no continente europeu. Tá? E o restante estende-se aí pela Ásia. E aí a linha divisória, o que vai estabelecer como divisa aí, né? Ou seja, mostrando que uma parte está na Europa e outra parte está no continente asiático, exatamente, né? Os Montes Urais, né? Esses Montes Urais, né? Eles contêm aí importantes jazidas minerais, principalmente de petróleo, tá? Então a linha divisória entre os dois continentes é representada aí pelos Montes Urais, né? Que contém importantes jazidas minerais, principalmente petróleo. Então esses Montes Urais, né? Chegou nele ali, você vai analisar que de um lado está a parte europeia da Rússia e do outro está a parte asiática da Rússia. Tá? Esses montes Urais é que vão representar essa linha divisória entre os dois continentes. Ok? Ou seja, entre Europa e Ásia. Além também de alguns colocaram também, no caso aí quando se fala de divisão Europa e Ásia, colocaram também o Mar Cáspio, né, como um ponto natural que ajuda aí a estabelecer, né, essa divisão. Há 21 repúblicas autônomas, né, no caso aí da Rússia, né, com o governo próprio indicado. Então, há 21 repúblicas com governo próprio indicado pelo próprio poder central russo. Né? E aí nós falamos anteriormente que há essa grande diversidade de línguas, né?
Então, onde convivem a língua russa, tida como a oficial, e os idiomas locais. Tá? Do norte ao sul da Rússia é encontrada uma variedade de coberturas vegetais, né? Na região ártica, né? No extremo norte, no verão, floresce aí a tundra. A tundra, essa vegetação que você está vendo aqui na imagem, né? Você está vendo aí essa vegetação rala, né? Que se desenvolve aí num curto período, curto espaço de tempo, exatamente numa área bem fria, né? Você vê essa cobertura aqui branca, olha só, neve, gelo. Então, do norte ao sul da Rússia é encontrada grande variedade de cobertura vegetal, né? Vamos destacar aqui. Então, do norte ao sul da Rússia, ela apresenta uma variedade aí de coberturas vegetais. Na região ártica, a região ártica é a região mais para o Polo Norte, ou seja, se dirigindo rumo ao norte, rumo ao Polo Norte, extremo norte, aí como vocês estão observando aqui. Então, na região ártica, no extremo norte, no verão, observe aí que no verão floresce a tundra, essa vegetação que vocês estão vendo aqui. Essa que é a tundra, olha. O que vem a ser a tundra? Ela se caracteriza por ser uma cobertura vegetal descontínua e rasteira. Tá? E aí é representado por algumas gramíneas e líquens. Essa é a tundra, uma vegetação, uma cobertura vegetal descontínua. A própria imagem ela mostra. Ó. Vocês estão vendo aí? A tundra descontínua. Olha aí, descontínua como assim, professor? É espaçado, ó, uma parte, é uma porção num lugar, outra no outro, olha aí. Ela não é aquela vegetação toda uniforme, né? A presença, aquela cobertura vegetal toda uniforme. Ela é o que? Descontínua. Rasteira, ó, baixinha. Não tem aquelas grandes árvores, né? Que você vê em determinadas florestas, tá? E aí é representado exatamente por algumas gramíneas e líquens, ok? Deu para entender direitinho aí o que vem a ser essa tundra? Ficou claro? Vamos avançar? Vamos avançar, vamos seguir em frente, né? Vamos continuar aqui a nossa viagem pela Rússia, né? A nossa viagem aqui pelo maior país do mundo em extensão territorial, né? A Rússia aí do Vladimir Putin, a Rússia que constantemente está aí na mídia, né? Principalmente de 24 de fevereiro para cá, é que ela tem estado diariamente na mídia, né? Vocês sabem que foi no dia 24 de fevereiro que eclodiu, que a guerra entre Rússia e Ucrânia iniciou, né? E aí perdura até o momento, né, desta aula, né? Ou seja, até hoje. Com a tendência, claro, né? E mostrando que vai continuar por mais algum tempo, viu? Não está dando sinais de que vai acabar agora, não. Ainda vai continuar ainda por um tempinho. Né? Seria bom, né? Se finalizasse, findasse o mais rápido possível, né? Mas, pelo que vem mostrando aí nos meios de comunicação, né? Vai ser um conflito ainda que vai se arrastar por mais algum tempo. Olha só, gente, aí você vê o mapa destacando, lembra aquela questão lá, parte europeia, parte asiática, né? Então a imagem aqui, o nosso mapa, né? Nossa aula aí rica em mapas, exatamente para que o mapa ele nos dá muitas informações, né? Acerca aí do território, acerca de um objeto de estudo. Então aí você vê aqui a parte asiática da Rússia e a parte europeia, né? Olha a linhazinha aqui divisória aqui, né? Nós falamos nos montes Urais, né? As montanhas lá que são ricas em jazidas de petróleo, então elas servem aí como divisória, né? Um ponto natural, ok? E aí, novamente eu chamo a atenção, né? Para que você observe o seguinte: olha a quantidade de cidades importantes na parte europeia. E olha a quantidade, né, de cidades importantes que ficam na parte asiática, pouquíssimas, né?
Então, aí na parte europeia, você vê São Petersburgo, Rostov, Moscou, Samara, Kazan, né? Nizhny Novgorod, tudo na parte europeia, né? No nosso slide seguinte, ainda na região ártica, né? A tundra, né? Ainda na região ártica, essa vegetação aí, né? No caso, a tundra, vai sendo gradualmente, aos poucos, né? Substituída aí por árvores de grande porte. Né? Que constituem a taiga, cuja espécie principal é o pinheiro, né? Então, a espécie principal aí da taiga é o pinheiro, né? E aí a taiga ela não tem nada de rasteira não, viu, gente? A taiga são árvores altas, tá? E também não é naquela questão de espaçada. Não, a taiga ela é mais uniforme, né? Ou seja, bem diferente da tundra. Então a floresta de taiga cobre a maior parte da Sibéria e grande extensão da parte europeia ocupada pela Rússia. Olha aí onde a taiga está. Olha aí onde você vê uma grande quantidade de pinheiros. Aquela árvorezinha que você vê em árvore de Natal, né? Exatamente, né? Na parte europeia. Então, a floresta de taiga cobre a maior parte da Sibéria e grande extensão, né? A maior parte da Sibéria e grande extensão da parte europeia ocupada pela Rússia. Então, você vê aí nessa parte da Rússia a presença, né, em destaque da vegetação conhecida, do grupo vegetacional conhecido como taiga, que tem aí o pinheiro como representante, tá? Aquela árvorezinha que você vê lá nas árvores de Natal, né? O formato parecido um cone, ok? Muitos de seus trechos são intensamente explorados. E aí entra o impacto, né, causado pelo homem, tá? Então, muitos de seus trechos, ou seja, muitos dos trechos da taiga são a taiga aí, que você pode encontrar na Rússia, onde? A taiga você encontra na Rússia, exatamente na maior parte da Sibéria e em grande extensão da parte europeia. Então, gente, olha, essa taiga que nós encontramos nessa parte aí da Rússia, infelizmente ela sofre aí o impacto, né, ambiental, essa ação antrópica, por meio aí da exploração para a indústria madeireira, né? Para a indústria madeireira. Essa porção norte do território russo apresenta temperaturas extremamente baixas no inverno e baixa densidade demográfica, exatamente em decorrência, né, dessa porção norte. Ela já está mais próxima ao Polo Norte, ela é uma porção de latitude elevada, e por ser de latitude elevada, tá? Ela apresenta o quê? Ela apresenta temperaturas mais baixas, ok? Então essa porção norte aí do território russo apresenta temperaturas médias extremamente baixas no inverno, tá? E em decorrência dessa característica natural, baixa densidade demográfica, né? Isso dificulta, né, a habitação, isso dificulta sobreviver numa área como essa. Temperatura muito baixa, frio intenso, a maior parte do ano. Então é muito difícil viver numa área dessa, né? Então, em razão disso, tem uma baixa densidade demográfica. Ou seja, tem um baixo número de habitantes por quilômetro quadrado. A população que vive nessa porção tem seu modo de viver completamente adaptado às rigorosas condições climáticas, né? Tem que ter mesmo, né? Até porque é uma temperatura bem abaixo, né?
muitas vezes abaixo de zero, e aí o próprio corpo humano, né, para suportar, né, tem dificuldade de suportar uma temperatura, uma condição como essa, né? Então, é claro que ela tem que procurar meios aí para se adaptar a essas condições climáticas rigorosas. Tranquilo? Falamos aí muito na Sibéria, né? Professor, não tem nenhum mapinha aí mostrando mais especificamente onde é a Sibéria. Olha aí, mais um mapa do território russo, tá? E aí, nesse território russo, você vê aqui, ó, essa porção aqui, esse laranja aqui escuro, é exatamente a Sibéria, tá? Essa parte da Rússia, né? Essa parte aí que, observando aí o território russo, está à direita, né? Está numa posição, aliás, de centro para a direita, né? Já que ela ocupa aí uma grande porção do território russo. Ok? E aí, representando aí a Sibéria, né? Ou seja, considerando como sendo já a Sibéria, você toma também como referência aqui, olha aí. Olha o Monte Ural aqui, ó, fazendo aqui a divisão. Então é essa parte aí, né, que você está vendo na tela, né, que é considerada, que é chamada, né, de Sibéria, tá? Lá na Rússia. Ok? E aí lembre-se, é uma parte pouco ocupada, né, uma parte que não tem tantas grandes cidades como tem na parte europeia, e é uma parte aí que se caracteriza por temperaturas extremas, né, por condições climáticas bem rigorosas, né, no sentido de ser frio, né? Tem que especificar, porque quando se fala condições climáticas rigorosas, né, pode ser também quente, né? Não, mas no caso aí, em destaque, não é nada quente, né? Aí já é partindo mesmo para frio intenso. Tranquilo? Olha só, gente, né? Imagens aí a imagem que nós estávamos falando da taiga, né? Olha aí, ó, tipo, lembra daquela arvorezinha de Natal, né? O tipo aí de vegetação, né? Formato que se assemelha a um cone. Então é isso aí que você está vendo na imagem. Nós falamos muito aqui, destacamos muito aí a importância da taiga, né? A presença da taiga no território russo, né? Com destaque aí para o pinheiro. Essa é a imagem, né, dessa vegetação de taiga, tá? Tranquilo? Compreensível? Podemos avançar? Já estão doidos para que encerre, né? Para almoçar, já entrar logo do fim de semana, né, galera? As nossas aulas ocorrem sempre, né, nos dois últimos horários, né? Ou seja, sexta-feira, os dois últimos horários. Nós vamos ter uma paciência que já vamos concluir. Aí vocês estão liberados para curtir o fim de semana. Mas lembrando que fim de semana também é momento de estudo, né? Claro que você não vai reservar todo fim de semana, né? Tem que ter lazer também. Mas você deve associar os dois, né? O lazer e o estudo. Tá? Você reserva um tempo aí do fim de semana para estudar, para rever aqueles conteúdos que foram ministrados no decorrer da semana. Né? Reserva um tempinho aí, né? Reserva um momento para uma disciplina que tem uma carga maior de leitura, outra para aquele tipo de disciplina que envolve cálculo, tá? Então você procura fazer essa associação, né? Não ficar estudando um longo tempo só uma área de estudo. Você procura associar uma da área de humanas, com uma da área de exatas, né? Matemática, com português. Né? Então lembre-se, tem um lazer no fim de semana, mas também reserva um tempinho para estudar. Ok, galera? Olha só, no nosso mapa aí, o nosso mapa agora, nós falamos, professor, já foi falado em divisão política destacando a CEI, a Comunidade de Estados Independentes. Agora aí no mapa você vai ver a divisão política especificamente da Rússia, né? Olha só, Rússia, divisão política, início, né, da década de 2010. Então nós temos aqui, né, uma lista de repúblicas, tá?
E aí lembre-se, as repúblicas lá, o governo é indicado pelo presidente, tá? Então já dá a entender que nessas repúblicas, né, que comparando aqui com o nosso Brasil, são os estados, né, deles lá, né, ou seja, lá na Rússia. Então já podemos deduzir que lá a eleição para governador não tem, né, já que a pessoa que vai governar essas repúblicas autônomas, ela é o quê? Ela é indicada pelo governo. Ok? Então nós temos o quê? Olha aí, como repúblicas autônomas, ó, você vê essa lista aqui, né? São 21, e aí, né, dentre essas 21, nós podemos destacar a Ingushétia, a Chechênia, o Daguestão, tá? Mordóvia. Então são exemplos aí de repúblicas autônomas lá do território russo. Tranquilo? E aí, gente, olha só. Em decorrência de receber essa classificação, né, república autônoma, com relação a outras partes, né, elas têm, essas repúblicas, né, têm uma certa, vamos dizer assim, autonomia, né, com relação, não é que sejam independentes, não pensem dessa forma, né, Vladimir Putin não gosta, tá? Não pense dessa forma, não é que sejam independentes, mas tem uma certa, vamos dizer assim, uma autonomia a mais com relação às outras, né? Até mesmo para evitar, né, né, vamos dizer assim, essa espécie de benefício é dado, até mesmo para evitar o quê? O surgimento, né, de grupos separatistas, né, ou para evitar, ou para acalmar, né, os grupos separatistas que existem nessas áreas, né? Tranquilo? Então nós falamos aí, não tem quem governa a província, ou melhor, a república é um indicado aí pelo Putin, é um indicado pelo presidente, mas é nessa parte aí da república autônoma, tá? Que é o indicado. Tranquilo? Então vamos avançar, né? Deu para vocês perceberem aí, né, a quantidade de repúblicas autônomas que existe lá na Rússia. E aí, gente, o nosso próximo slide, né? As florestas que cobrem grande parte da Rússia também, a exploração aqui humana, a ação antrópica. Então essas florestas que cobrem grande parte aí do território russo são utilizadas, né? São utilizadas como fonte de energia. Aí a exploração da lenha, né? Principalmente no período do inverno, aquecimento, né? Tem que arrumar uma forma aí de elevar a temperatura para conseguir suportar o frio intenso, tá? Então, principalmente no período do inverno, a lenha é utilizada aí, né? Já que há partes, né, embora a Rússia seja rica em gás natural, mas há locais onde há dificuldade para o quê? Para o abastecimento de gás. Eita, não temos como ter gás aqui nesta área. Vamos utilizar a lenha, vamos explorar a floresta, retirar, né, parte ali da madeira, né, a lenha, para no período aí que as temperaturas se intensificarem mais ainda, nós utilizarmos aí para aquecimento. Porque senão não dá para suportar, né? Na faixa onde o clima se apresenta um pouco mais quente, qual é essa faixa? Olha só. Na faixa onde o clima se apresenta um pouco mais quente, ou seja, na Rússia europeia, né, mais precisamente ao sul do paralelo de 53 graus norte, então abaixo do paralelo de 53 graus norte, né, já que é ao sul, surgem o quê? Aí surge um outro tipo de vegetação que são as chamadas pradarias, né? E nestas pradarias, né, como característica aí observável, que chama a atenção, é exatamente a presença aí de uma vegetação rasteira, aquela vegetação baixinha, tá? Uma vegetação rasteira. E aí nessas pradarias, né, nessa área aí de vegetação rasteira, nós temos a presença de um solo muito conhecido pela fertilidade, né, que é o chamado solo Chernósio.
tá? O solo chernóseo. Então, na porção oeste do território, entre a taiga e as pradarias, aí nós temos a localização da floresta temperada, que, diga-se de passagem, já foi bastante devastada, tá? Já foi bastante devastada, ok? E por falar em solo chernóseo, olha aí. O solo chernóseo aqui, a imagem, né? É um solo aí com escuro, né? E aí se destaca exatamente por sua fertilidade. Tranquilo? Alguma pergunta? Podemos avançar? Gente, olha, no nosso slide seguinte, né? Entre o Mar de Barents e o Mar Cáspio, entre o Mar de Barents, né, e o Mar Cáspio, a oeste dos Montes Urais, encontra-se a planície russa, né? Então observe aqui que nós estamos dando várias características naturais, né? Como nós falamos lá anteriormente, né, lá no começo da nossa aula, destacando os objetivos, né? Vocês lembram que a nossa aula tinha também um intuito aí, tem também um intuito, né, de fornecer, de fazer com que vocês, né, adquiram aí conhecimentos, né, para saber caracterizar, identificar as características naturais do território russo. É um dos objetivos da nossa aula. Então, entre o Mar de Barents e o Mar Cáspio, a oeste dos Montes Urais, encontra-se a planície russa. E a leste dos Urais estende-se, né, a da Sibéria. Então, veja bem, para que você entenda melhor. Fixar. Entre o Mar de Barents e o Mar Cáspio, a oeste dos Montes Urais, encontra-se a planície russa. E a leste dos Urais estende-se a da Sibéria, né? Ambas, tanto uma quanto a outra, né, são imensas. São imensas planícies cortadas por importantes rios. Importantes rios, né? Lembra, né? Quando nós falamos anteriormente, né, que aquela área, além de ser praticamente autossuficiente em recursos naturais, ainda tinha outra característica com relação ao potencial hidrelétrico. Tá? Então observe aí que nessas duas planícies, né, a planície russa, né, e a planície da Sibéria, né, são planícies imensas e são cortadas por importantes rios, né? A leste da planície da Sibéria localiza-se o Planalto Central Siberiano. E ao sul desse planalto, o Lago Baikal, que vocês estão vendo aí na imagem ao lado. Famoso. Opa! Vamos aqui. Pronto. O famoso Lago Baikal, né? O maior lago do mundo, né? O maior lago do mundo, o mais profundo, né? Também é o mais profundo. Só para vocês terem ideia, esse Lago Baikal, que vocês estão vendo aí na imagem, né? Na imagem à direita do seu vídeo, né? Aqui é o Lago Baikal, né? Vocês estão vendo aqui à direita do vídeo, né? Ele possui algo em torno de, algo em torno de 23 a 25% da água doce do mundo. É muita coisa, gente. O mundo, né, para um país só, em um lago só, ele ter de 23 a 25% da água doce do mundo, tá, é muita água doce, né? Ou seja, é uma característica natural muito importante e valiosa para a Rússia, né? Já que calcula-se aí, né, estima-se aí que um dos grandes problemas futuramente no mundo venha a ser o quê? Venha a ser a escassez de água, doce, né? Escassez de água, né, em condições apropriadas para o consumo humano. Então observe aí que só o Lago Baikal ele tem aí 23 a 25% da água doce do mundo, né? Ele é o lago também mais profundo do mundo, né, que tem uma profundidade aí que gira em torno de 1.680 a 1.700 metros de profundidade, tá? E aí esse lago é alimentado aí, né, nele desemboca mais de 300 rios, né?
Você vê esses que estão como exemplo na tela aí, mas aí são os principais, né? Mas são mais de 300 rios, né, que desembocam, né, tem sua foz aí no Lago Baikal, alimentando aí esse Lago Baikal. Tranquilo? E esse lago Baikal, ele também é cheio de mistérios, né? E já há indícios, né, da presença aí de OVNIs, né? Ou seja, objetos voadores não identificados nessa região. E é uma presença constante, né? Que, segundo os moradores, né, diz que vivem constantemente com esses, vamos dizer assim, com esses personagens, né? E aí esse Lago Baikal, ele tem essa característica de ser cheio de mistérios, com destaque aí para a presença desses OVNIs, né? Outro ponto que chama a atenção é exatamente uma grande diversidade biológica, né, que há nessa área aí do Lago Baikal, né? Ou seja, há uma presença aí de vários elementos endêmicos dessa área, ou seja, elementos que são encontrados apenas nesta área que você está vendo aí na imagem, apenas, né, que vivem nesta área aí desse lago. Tranquilo? Alguma pergunta? Podemos avançar? Vamos avançar, né? Vamos dar seguimento aqui para nossa aula. Olha só, gente, mais um mapa aí da Rússia. Agora, qual é a característica que nós vamos estudar? Aspectos físicos, né? O mapa aí, ele mostra, né? É um mapa da Rússia também, como nós já vimos tantos hoje, só que esse, em destaque aí na imagem, ele vai representar, ele vai nos fornecer informações exatamente de características físicas, né, do território russo, né? Ou seja, da Rússia. Então, olha só, primeiramente vamos analisar aqui a legenda. Então, na legenda, gente, olha só, esses quadrinhos aí coloridos que vocês estão vendo, que vai desde o lilás até esse marronzinho, né? Isso mostra, né, a altitude, tá? Então isso significa dizer, por exemplo, essa porção aqui, olha só, que você está vendo aí em destaque. Está acompanhando a canetinha? O desenho? Essa porção aí que é um pouco mais escura, significa dizer que essa área, ela tem altitude que vai de 1.000 a 4.000 metros de altitude. Onde você vê essa demarcação que nós fizemos agora com a caneta. Tá? Onde você vê esse verdinho aqui, tá vendo o verdinho? Olha só. Onde você vê esse verdinho, e aí, olha só, como é grande, né? Extensa a parte aí que você vê a presença aí dessa cor verde, né? O que significa? Significa dizer que a altitude ali chega em torno de 200 metros, né, de altitude, tá? Então o mapa aí, ele destaca o quê? Esse mapa, ele destaca aspectos físicos do território russo. Mas que parte física do território russo? É a vegetação? É o clima? Não. O destaque é exatamente, né, para que vocês observem, né, onde nós temos as partes mais elevadas no território russo e as partes mais planas, né, no território russo, assim também como áreas de depressão, ok? Tranquilo? Compreendido, né? Então vamos avançar para o nosso próximo slide. Olha só, a perda de hegemonia, né? E o destaque é exatamente para a perda de hegemonia do território aí no caso aí da Rússia, né? Gente, olha, com relação à perda de hegemonia, durante a existência da União Soviética, a Rússia ela foi a principal república, né? Tão tal que atualmente ela é a herdeira da extinta União Soviética. Então, durante a existência da União Soviética, a Rússia foi a principal república, né, deste gigante estado. Moscou, que atualmente é a capital da Rússia, na época da União Soviética, era a capital da União Soviética e foi o centro político-econômico e de poder do socialismo real sobre as demais repúblicas, né? E lá eram tomadas o quê? Eram tomadas as decisões referentes às políticas interna e externa, né? A sede
próprio governo russo, né, o Kremlin, está localizado lá, né, em Moscou. Tá? E na época da União Soviética, né, é claro, era o Kremlin quem comandava e ficava em Moscou, que está na Rússia. Entre 1899, ou melhor, entre 1989 e 1990, a situação da União Soviética e da Rússia começou a se alterar, ocorrendo basicamente duas perdas, né? Duas perdas. A primeira perda, qual foi? Após manter por cerca de 45 anos a hegemonia, né, a supremacia, hegemonia, supremacia, a hegemonia política e econômica sobre os países da Europa Oriental, Bulgária, Romênia, Hungria, Polônia, né, ou leste europeu, a União Soviética e, portanto, a Rússia, ela teve seu poder enfraquecido, né? Enfraquecido com a libertação desses países, né, da sua tutela ou de sua área de influência. Então essa aí foi a primeira perda aí de hegemonia, né, As reformas liberalizantes, as reformas liberalizantes na União Soviética, país central do bloco socialista. Que reformas foram essas? Reformas com destaque aí para Glasnost e na Perestroika, né? E isso foi implantado, foi desenvolvido no governo de Mikhail Gorbachev. E aí essas reformas, né, levaram ao afrouxamento dos laços de dominação sobre os países da Europa Oriental. Gorbachev, ele era mais liberal, né? Inclusive, né, ele descontentou muito os mais conservadores, né, nessa época aí, na época em que ele implementou essas reformas aí, com destaque aí para a Glasnost e a Perestroika. Tá? E aí, gente, olha só. A Glasnost, né, e a Perestroika, né, implantadas no governo aí de Gorbachev, levaram ao afrouxamento dos laços de dominação sobre os países da Europa Oriental, contribuindo para que se libertassem do socialismo real ou autoritário, né? E isso no fim dos anos 1980 e início dos anos de 1990. E assim, esses países que antes tinham grande influência aí da União Soviética, né? E assim aderissem à economia de mercado. Ou seja, ao capitalismo, à democracia e à integração econômica, política e militar à Europa Ocidental. A Europa Ocidental. Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Bélgica, né? Europa Ocidental. E aí, isso tanto no que se refere à entrada de alguns deles na União Europeia, como na OTAN. Então, esses países eles ficaram, vamos dizer assim, libertos. A partir dessas medidas aí que Mikhail Gorbachev tomou, esses países tiveram liberdade. Tá? Já que antes eles tinham forte influência, né, forte atuação da União Soviética. É tão tal que alguns deles, né, nesse momento que a União Soviética tinha mais influência, foram inventar de fazer algumas mudanças, e aí a própria União Soviética atuou, né, militarmente na área, né? É só lembrar da Primavera de Praga, lá na Tchecoslováquia, na época, Tchecoslováquia, atualmente não existe mais Tchecoslováquia, né? Foi dividida. Né? E aí, olha só, tudo isso que nós falamos, né, representou para a Rússia. Opa, vamos colocar aqui uma outra coisinha. Pronto. Vamos lá. Tudo isso que nós destacamos agora
representou para a Rússia grande perda de áreas de influência. Grande perda de área de influência. Professor, e esse mapa do lado? Está observando o mapa aí fragmentado? Exatamente relacionado ao que nós procuramos, né? Relacionar ao que nós acabamos de falar. Né? Ou seja, isso teve como consequência aí esse esfacelamento, essa fragmentação, né, da União Soviética. Olha aí você vê a Europa, né, destacando aí o mapa, destaca o quê? Destaca países capitalistas e socialistas até 1989, né? Onde você vê o verdinho, são países socialistas até 1989. Onde você vê o laranja, são países capitalistas, né? Gente, e aí, antes de finalizar aqui nossa aula, né, vamos aqui para uma questãozinha, como nós ainda vamos abordar a Rússia, como nós vamos abordar esse conteúdo ainda no nosso próximo encontro, que é um conteúdo vasto, né? Nós, no momento, vamos resolver aqui uma questãozinha, né? Para analisar, ver como anda a atenção, o conhecimento de vocês, ok? Então, olha só. A nossa primeira questão diz o seguinte, tá? Com o esfacelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em decorrência do colapso do modelo político-econômico comunista, socialista, né? Vamos chamar socialista, que vigorou nesses países durante décadas, uma nova associação de apoio mútuo foi estabelecida entre a Rússia e outros países da ex-União Soviética. O nome dado a essa associação foi... Olha aí, gente. Perguntinha para não zerar. Só não responde se não tiver assistido a aula ou se tiver dormido. Então, olha só. A alternativa correta para esta nossa primeira questão, exatamente, gente. Isso, é isso mesmo que você está falando aí. Comunidade dos Estados Independentes, né? A CEI, né? Que nós falamos muito aqui no começo da nossa aula, né? A CEI. Então, com o esfacelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em decorrência do modelo político-econômico comunista, que vigorou nesses países durante décadas, a associação de apoio mútuo que foi estabelecida entre a Rússia e esses países foi exatamente a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Não foi Pacto de Varsóvia, né? O Pacto de Varsóvia era um pacto militar que fazia frente à OTAN. Hoje em dia não existe mais o Pacto de Varsóvia. Nem foi Fundo Monetário Internacional, né? O Fundo Monetário Internacional é um fundo aí, é uma agência nacional que fornece ajuda financeira aí para determinados países, né? Que estão em situação difícil. A letra A, muito menos, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, a alternativa correta para a nossa primeira questão, letra D de dado. Próxima questão. A próxima questão que vocês estão vendo aí, né, eu vou deixar ela com uma atividade para casa, né, para vocês, né, uma atividadezinha para casa, né, para que vocês, né, lembrem aí da nossa disciplina, né, da nossa geografia. Até a nossa próxima sexta-feira, né, que é o nosso próximo encontro. Então, essa segunda questão, ela diz o seguinte, né, você vai analisar as afirmativas, ou seja, nela você não vai marcar nenhuma, você vai colocar como verdadeiro ou falso. Então, você vai analisar as afirmativas sobre as características da comunidade econômica, ou melhor, da comunidade dos estados independentes, e marcar V para as verdadeiras e F para as falsas, tá? Tem 4 afirmações aí, e aí você vai analisar, vai ler com muita atenção, calma, essas 4 afirmações, vai pesquisar, vai rever o que nós já abordamos ao longo da nossa aula, e aí você vai marcar, né, essas, aliás, não é nem 4, né, são 3, né, estas 3 afirmações você vai marcar aí como verdadeiro ou falso. Porém, galerinha,
por hoje é só. Por hoje nós finalizamos aqui o nosso encontro. Espero que vocês tenham entendido aí a nossa temática, tá? E aí eu desejo para vocês aí um bom fim de semana e até a nossa próxima sexta-feira. Pois é, até a nossa próxima sexta aí com mais um tema importante aqui da nossa geografia. E aí eu adianto para você que está aí, né, se quiser se aprofundar no tema, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a Rússia, né? Rússia, de superpotência a país emergente. Nós vamos dar continuidade na próxima sexta-feira, no nosso próximo encontro. Ok, galera? Então por hoje é só. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera!